Você que está assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha deixado o like, tenha se inscrevido, tenha comentado alguma coisa. Não, mentira, comentar você pode comentar depois. Mas comente alguma coisa ao decorrer do episódio, né? A elfa pescotapa. Mas se inscreve, deixa o like, comenta igual o Ip tá falando aí. A gente vai assistir o episódio 5 agora de Sekai Mokuroshiri. Mano, eu odeio falar esse nome. Isekai. Hora de ver o mal encarnado. É isso. Se você quiser ver também, começar a ver sem censura, você nem tenta falar. Eu tento, eu juro que eu tento. Se você quer ver sem censura nenhuma, você pode colar aqui na plataforma de lives e tudo mais. Vai ter os VODs. Acho que tem todos os VODs ainda. Se vocês acessar o canal, você vai ver todos os VODs de tudo que a gente assistiu ainda salvo. Vai estar sem censura, não vai ter musiquinha nenhuma pra atrapalhar, né? Vai ser melhor de assistir. Se você quiser assistir ao vivo também, é só colar, comentar aqui no chat e ter a experiência ao vivo. É isso. Bora ver o que vai fazer aqui. Mano, eu odeio como terminou o último episódio. Que a gente ia ver finalmente ela em ação, mas cortaram. Vamos ter o gostinho do poder dela agora. Eu esqueci que eu tenho que ficar trocando... Trocar o áudio aqui, foi mal. É recap? Caralho, mas é recap pra caramba. Não, calma. Agora a gente vai ver realmente uma encarnada. Agora a gente vai ver ele sendo mal mesmo. Foi só uma cena de 2 segundos nova do protagonista. Bora. Eu sou o monstro que procuravam. Ela toda fofinha. Toda fazendo pose. Está gostando até demais. Mano, então realmente o cara tinha um plano, tá ligado? Ele realmente tava voltando porque esse era o objetivo da missão. Ir lá, confirmar se tinha alguém ali que poderia ser uma bruxa, voltar, reportar pra ela ser considerada uma bruxa e finalmente eles poderem atacar com tudo. Só que o loirinho, esse ferrado, estragou todo o plano, velho.
Por orgulho e soberba. Kami no Kagoによる神罰術式。効果は邪悪属性に対する特攻といったところですか。これだから全文明のユニットは。Mano, ela tá muito de boa. Ela tá muito suave. Ih, deixa pra lá, ela não mudou de expressão. Ela fica mais forte enquanto consome, né? Então ela vai se regenerar agora, provavelmente. 失礼、聖騎士というものを少し舐めていました。思っていたよりも手強いのですね。ですが、これならいかがです？手を出せますか？出ませんよね。Caralho, não, ela só vai usar de escuta mesmo, caralho. 同族意識が高くて盾に持ってこい。このゲド抑えろローニアス。あと2本ぶった切れば俺たちの勝ちだ。 Mano, a esse ponto eles estão com a garganta perfurada, só esquece os dois. Tão morto. 本国に被害が及ぶこともない。今は対局を見ろ。わかりました。なぜ来るのです。人質ごと。すまない。だがこれで。Mano, ela tá muito atuando. Mano, a cara dela. A cena ficou boa, mas eu prefiro ela no mangá. Caralho. Mano, o estilo de arte desse mangá é muito bonito, né? Ah, ela ainda... Nossa, ela atua legal ainda. Vocês humanos não se respeitam muito, por favor, eu imploro. Pare. Mano, eles deviam ter botado essa parte da atuação, tá? Eles deviam ter botado. Porque ali, tá ligado? No anime ficou realmente parecendo, pô, mó atuação, né? Não tá sério de verdade. Eu acho que se tivessem botado como se ela tivesse contra a parede mesmo, seria muito mais da hora. Caralho, eu zoei ela, o protagonista esse tempo todo, falando, caramba, pura maldade aí, ó. Não é que eles são mesmo. Quer dizer, ela pelo menos é a pura maldade, né? O proto acho que não vai ser, não. Mas também nos nossos conceitos humanos, né? Nossos conceitos humanos. Porque com o povo deles, eles são super gente boa. Parece até duas crianças. 6本しかないなんて言いましたっけ。おかわり自由なんですよ、これ。 Uma coisa também que o anime deixou a desejar, não sei se no mangá foi a mesma coisa, mas elas se preocupam muito pouco com quando os dois primeiros tentáculos foram cortados, então isso já deu, tá ligado? A sensação de atuação. 最初から遊ばれていた。さて。逃げろ。全員バラバラに散って逃げろ。一人でも生き延びて。 O protagonista não se importa com o que ela faz. Não sei se... Será que é só falta de empatia mesmo ou ele ainda pensa na mentalidade de estar jogando um jogo? Ela tá usando poder divino também?
ったのですよ。そこの彼から。奪った？ええ、積み重ねられた研鑽を、鍛え上げられた技能を Ela é capaz de usar 彼を agora. 殺したその時にこの技のさえ。どうやら聖騎士ベルデルはモサと呼ぶにふさわしい人物だったようですね。あなたの短慮で死にましたが、妻はマーシャ、娘さんはミーナですか。 Mano, ela pegou até as memórias. なぜお前が知っている？まさかそれも。はい、奪いました。彼の思いも記憶もすべて。バカな。能力、記憶、殺されたら全てが奪われる。こいつは殺せば殺すほど強くなるというのか。自分がここで死んだらローニアスは、彼の家族はどうなるのか。傭兵団にも何より俺にも帰りを待つ人がいるのに。けなげですね。さすが上級聖騎士。彼は最後まであなたたちのことを案じておりましたよ。これを聞いてあなたは何を思いますか、聖騎士ローニアス。彼の意志は消えない。私がお前をとどめているうちに傭兵たちが逃げ延びて。何が？ああ、ダークエルフたちですね。一人も逃がすなと命じておきましたので。 Caralho, que humilhação. 私、仲間がいないなんて言いましたっけ。Mano, o pior é que ela poderia ter matado eles desde o início, mas ela preferiu ficar brincando, mexendo com o psicológico da pessoa e fazendo eles se desesperar até o final, velho. ありえた未来の話をしましょう。あなたが聖騎士ベルデルの言葉を聞いていた場合の話です。あなたは無事に家に帰り、愛する家族と再会、日常の何気ない幸せに安らぎを覚え、神に感謝の祈りを捧げたことでしょう。一方、私にも安寧が訪れます。森は平穏なまま、それがいつまでも続けばと願いながら眠りにつくのです。あなたが選んだ未来の話をします。 Ela guardou o rancor da escolha dele. Ela guardou muito o rancor da escolha そし dele. てあなたの家族も死にます。私が探し出して殺します。苦しめて苦しめて、死を懇願するほどに苦しめてから殺します。それからあなたたちがここに来るまでに立ち寄った村や町の住人も殺します。意味も理由もありませんが、ついでだから殺します。彼らがなぜと Olha que sádica, velho. 愚かな行いのせいだと教えてから殺します。私、舐められたら終わりだから、その時は絶対殺せって大切な人から教わってるんです。だから殺します。侮られないように、何人でも何百人でも何千何万と数が膨れ上がろうとも絶対に一人の例外もなく殺します。これがあなたの選択です。あなたは良い人だったのでしょう。神を信じ、国に尽くし、家族を Mano, 愛 que する。立 sádica. 派ですね。これだから自らを正義と信じる者は嫌いなんです。さようなら、聖騎士ローニアス。天国の特等席から見ていてくださいね。大切な人と無関係な人がむごたらしく殺されていく、その様を存分に。Dá tempo de trocar os títulos no YouTube, velho? Mano.
Eu não tava esperando por isso, eu juro. Eu não estava esperando por isso, eu não lembrava disso. Eu li o mangá, mas eu não lembrava disso. Não lembro se eu cheguei nessa parte do mangá. Eu cheguei, com certeza, porque a Asla ainda não apareceu. Mas eu só lembrava das partes boas dessa cidade, tá ligado? Eles construindo ela e tudo mais. Eu não lembrava dela sendo... Tá ligado? Então... Uma torturadora... Ela não tava só torturando ele fisicamente ali, mas psicologicamente. Ela fez questão de deixar ele vivo para ele escutar até o final cada palavra que ela tinha pra dizer naquele momento. Não sei nem se ela vai fazer isso mesmo. Se ela fizer isso mesmo também, caralho. Mano, ela vai tirar muita vida inocente por causa do erro de uma pessoa que irritou ela, velho. É isso, né? Vamos voltar aqui pra nossa anime de construção fofa de cidade. Nossa, o anel do casamento dele. アトゥーギアですか。殿、ご指示通り全員始末しました。それは結構王もお喜びになるでしょう。では私は戻ります。死体の処理を任せましたよ。何です？先ほど言っていたことは実行なさるのですか？嫌ですね。するわけがないじゃないですか。私は平和主義なのです。あんなのただの嫌がらせですよ。Bullyingzinho básico. 嫌がらせといけない。こんなことしてる場合ではないのです。 Mano, eu tenho certeza que ela realmente queria fazer isso, mas ela viu que eles iam ficar assustados. Então mentir aí. 早く王の元に戻らないと。 Ela tá tentando fugir. 何かご懸念が？ええ。急ぎ王に伝えねばならないことがありまして。魔女、そんなユニットエターナルネーションズにはいなかったよね。はい。やはりこの世界はゲームとは違う世界のようです。そっか。そうかもと思ってはいたけど、本当に異世界に来てたとはね。ゲームのシステムが適用される部分はあれど、その仕組みは全く違うものと考え動いた方が良いかと。厄介だな。ですがゲームと違うからこそ良いこともございます。アトゥーの能力のことだね。はい。アトゥーがゲームで持っていた特殊能力は撃破した相手ユニットの能力を一定確率で奪うというものだ。 Que roubada, mano. Que roubada, imagina roubando habilidades de diferentes tipos de jogos, caralho. でも倒した相手の記憶もある程度奪うことができる。これは私たちにとって大きな武器となります。だね。おかげで調査団を送ってきたクオリアの状況が分かったんだし。ええ。北方州と呼ばれる地域での異変によりクオリアに余裕がないことは幸いでした。よし、しばらくはのんびりやれそうだ。全滅させたので何らかのアクションは起こしてくると思いますが、向こうは僕らに関する情報を何も持っていない。動こうにも慎重にならざるを得ないはずだ。それより気になるのはその異変の元凶。北方州騒乱、それを引き起こしたのが魔女なんだね。はい。奪った記憶によれば。何か分かってることは？残念ながらほとんど。魔女の実態はクオリアも把握できていないようで、分かっているのは北方州の都市に軍勢規模の被害を及ぼしていること、それから呼び名だけです。聞
聞かせて。すすりの魔女エラキノ、そう呼ばれているようです。 Provedora. まあ、loli. 神様はサイコロを振らない。夢も希望もどこにもない。人生なんて所詮 Ah, não, ela é alta, tá. 暇つぶし。 Ou não, na verdade, não sei. Não sei se esse sapato de 15 metros de altura dela. 次の町に行くぞ。エラキノちゃん推しのみんな。カモン。 Necromancer, velho. あと Nossa, se a Tou pegar esse poder de necromancia, isso vai ficar apelão. その北方州騒乱が発生したのって最近なんだよね。はい。そんな短期間で軍勢規模の被害を出せる化け物の出現か。そいつも僕らみたいにこの世界に来たのかもしれないね。いずれにせよ英雄クラスの戦闘力を持ったやつがいるってのは確定だ。面倒なことになってきたね。いかがなさいますか。行動を見るにおそらくジャーク属性だと思いますが、接触を試みます。やめといた方がいいかな。どうせ分かり合えないでしょ、ジャーク属性同士は。ですね。せっかくうまくいってたのに、どうしてこんな厄介事が次々と。まあ遠い北 Achei muito massa isso aí dessa obra quando tava lendo, com の話 certeza. だ。 Algo muito diferente do que estamos acostumados a ver. 対処する時間があるだけマシだと思うよ。はい。あと英雄クラスの戦力がいると分かった以上、僕たちがやらなきゃいけないことは一つだ。新たな英雄の生産ですね。A Gold vai vir? 生産する英雄はイスラのつもりだったけど、そこから見直した方がいいかもね。 Não, não 戦 reconsiderem. 闘力を重視するべきかもしれない。そうですね。英雄の生産に必要な魔力が集まるまでまだしばらくかかります。私も微力ながらお手伝いいたします、タクト様。ありがとう、アトゥ。再検討が必要なのはイスラだけじゃないけどね。と言いますと、今後の方針もちょっと変更しようと思う。方針を。同盟国を作ろう。クオリアっていう明確な敵国ができたんだ。それに魔女って不確定要素も出てきた。味方となる国を作っておきたい。お考えはわかりますが、可能でしょうか。私たちジャーク属性ですよ。相手にメリットがあればいけると思うよ。もちろん中立属性の国じゃないとダメだろうけど。中立属性というと東にある国のことですね。うん。宮殿が完成したら国力の増強と並行してその国のことを調べたい。僕らと手を取り合える余地があるのかどうか。さすが杖持様、あれだけの蛮族を軽々と。年寄りを持ち上げるんじゃないよ。はしゃぐ前にとっとと死体を片付けな。なんだあれ。嘘だろ。あんな数見たことねえぞ。おたおたするんじゃないよ。とっとと構えな。それから伝令、増援を呼んできな。はい。 A nação de Furry. 一体何が起こってるんだい。Suco de rua apelão. タクト様。何？ Ela quer uma recompensa, né? Ela quer uma recompensa. 私
タクト様のごあ気 não. 分を害してしまったかも Eu achei que ela ia pedir alguma coisa. と思いまして。だからですね、聖騎士どもを相手にした時にちょこっとやりすぎちゃったかもなと。それが大丈夫だよ。アトゥーのすることで僕が気を悪くすることなんてないから。アトゥーのことすごく頼りにしてるんだから、そんな心配しないで。これからも僕の力になってよ。タクト様、もちろんです。このアトゥー全身全霊でタクト様のお力になりますとも。さあ何なりとご指示を。さあEla toda animadinha. O apocalipse começou. Tá. Mano. Será? Não imaginei assim do mangá, tipo, trocando de cara. Mano, ficou... Mano, ficou uma cena muito boa. É como se... Não sei se realmente a Ato vê o protagonista na forma dele mesmo, tá ligado? Humano. Ou se ele vê ela vê naquela outra forma. Mas se ela vê na forma humana, é como se ela estivesse realmente vendo o que tem por trás dele, né? Toda a índole má dele por trás. Mano, que loucura. Aí eu fico pensando, será que o protagonista era assim no mundo passado dele? Ou ele só ficou assim por causa do alinhamento mal que ele tem agora, né? E a personificação da maldade realmente. Sem zoeira nenhuma agora, né? Sem eu tá falando brincando. Ele é literalmente a maldade em pessoa. Então eu fico pensando nisso. Como que... Acho que tá sendo influenciado, talvez. Talvez ele foi tão influenciado que não tá nem percebendo a mudança, né? É por isso que ele pergunta, o que foi? Por que tem isso? Porque eu me sentiria assim. Curioso pra ver se algum momento vai voltar a obra, sabe? Só pra ver como ele era no mundo real, mesmo que seja no hospital. Porque querendo ou não, foi ele que também decidiu fazer uma nação maligna, né? No jogo.